Irmãos, esperar o trem, né? Melhor. O trem ajuda a gente a desenvolver a paciência, né? Você vê que Deus é bom, né? Até que o trem ele abençoa a gente. Né? Você tem que esperar, né? Tem que ter paciência. Muito bem, irmãos, antes de ir para a mensagem, Deus já falou com você nessa manhã? Deus já falou comigo na ministração, louvado seja Deus. Deus já falou com os testemunhos. Nós podíamos ir embora, né? Não, mas não vai embora não. Eu sei que você não gosta do pregador, paciência. De novo, Deus vai desenvolver a paciência em você. Mas brincadeiras à parte, quando a dama estava falando de testemunho aqui, me veio uma cena. Uma vez eu e meu pai nós estávamos num estádio de futebol, e eu amo o time da minha cidade, gente. São Paulo eu torço, mas só por consideração. Time de interior, os caras jogam pilha no campo, chinelo, aquela coisa doida. E nós lá vibrando. Aí meu pai falou assim para mim: Lucas, eu vi que você é apaixonado, né? Eu falei: eu sou, pai. Que bom seria que você fosse assim por Jesus Cristo. Meu pai ministro, irmãos, ele é engraçadinho, mas ele é na minha. Eu falei: é verdade, pai. E ele me ensinou uma lição. Os crentes pulam, jogam copo, beijam homem no estádio por um gol. E quando um milagre é contado da Bianca, a dama falou: amém. Me deu vergonha do nosso amém. Amém. A Bianca não tem nada. Amém. Agora nós vamos melhorar, Livino. Todo milagre que contar, nós vamos dar um abraço, meu irmão. Louvado seja Deus. Amém? O Alisson está feliz? Amém. Sueli? Amém. Parabéns, Sueli. Só você ergueu a mão. Louvado seja Deus. Ergue as duas. 86 anos, amém. Oh, não é diferente, irmãos? Dá até um negócio na gente, né? Louvado seja Deus. Nunca esqueça disso, irmãos. Nunca esqueça de glorificar Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Eu sei que você deve estar com fome e quer ir embora. É 3 versículos, irmãos. Eu estudei o texto, irmão, não dá para seguir em frente. Hoje Deus já falou comigo e confirmou de manhã e fora durante o estudo. Vamos para a palavra. Versículo 1 do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai concluir o que ele vinha falando no capítulo 3. A nova versão Almeida atualizada traz a divisão correta, porque o versículo 1 faz parte do restante do texto de Filipenses capítulo 3. Então Paulo usa uma expressão portanto na língua portuguesa vou fechar uma ideia, uma conclusão. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo continua com o mesmo raciocínio, porque os crentes são cidadãos do céu. O pastor Horst, semana passada, falou sobre isso. Tanto é que se você ler o versículo anterior, principalmente o 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele vai concluir essa ideia, mas reforça algo. Eles devem lembrar que são cidadãos dos céus. Eles devem ter coragem na terra para ser firmes, permanecer firme. Então o primeiro destaque que eu já faço nesse texto, no versículo 1, é que a firmeza no Senhor é uma necessidade imperativa. É algo que todos nós, como cristãos, cidadãos dos céus, nós precisamos lembrar. Que nós somos cidadãos dos céus, nós somos de outro reino. E apesar de tantas coisas que nós enfrentamos nesse mundo, devemos permanecer firmes no Senhor. Na igreja de Filipos, e por isso que o apóstolo Paulo está relembrando, havia perigos internos e externos. A igreja estava sendo atacada por falsos mestres e por falta de comunhão. 2 venenos para a igreja: falso mestre, erros doutrinários e falta de comunhão. Quer acabar com uma igreja? Deixa acontecer essas 2 coisas.
ensino errado das Escrituras, falsos mestres e também a falta de comunhão. Isso é um veneno e pode acabar com a igreja. A heresia e a desarmonia atacavam a igreja. Existiam problemas que vinham de dentro e problemas que vinham de fora. Problemas doutrinários relacionais. Eu acho que foi o Alisson que pregou no capítulo 3, né? E ele fala lá no versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Com certeza ele pregou sobre isso. Então a igreja estava sofrendo ataques, tanto daqueles que sutilmente vêm com heresias e causam problema, mas também a questão dos relacionamentos. Existiam problemas que vinham de dentro e problemas que vinham de fora, problemas doutrinários e relacionais. A igreja estava sendo atacada por fora e por dentro. Diante desses perigos, Paulo exorta a igreja a permanecer firme no Senhor. Então a ideia de estar firme aqui no original é uma palavra aplicada para aquele soldado que permanecia firme em uma batalha. Você já deve ter assistido vários filmes de batalha, né? Muitas vezes os caras estão lutando, às vezes já estão com as forças, né, se esvaindo, mas ele está como? Lutando. Mesmo diante de tantos ataques. A ideia é que o apóstolo Paulo, logo aqui no encerramento da carta, ele fala: irmãos, permaneçam firmes. Em quem? Como que o versículo termina? No Senhor. A batalha é dura, a batalha é difícil. Podemos enfrentar dias e temos enfrentado dias difíceis. Essa semana nós tivemos uma reunião, nós estávamos conversando, e a Pâmela vai lembrar dessa conversa. Eu falei de 3 elementos tão simples da fé que eu acho que é por isso que por isso que o pessoal inventa tanto. A vida cristã, irmãos, se resume assim, palavra, oração e comunhão. Palavra, oração e comunhão. Ela é simples. E é como se Paulo falasse: gente, é isso, o evangelho, não fuja disso, permaneçam firmes nas verdades. Você lembra como foi fundada essa igreja que o Otávio pregou, né, logo no início da exposição de Filipenses? Foi difícil, mas parece que a igreja estava se perdendo, tanto em questão permitindo alguns erros doutrinários, como também na desarmonia, no relacionamento. Então nós somos chamados para permanecer firmes. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. O evangelho é sobre a graça de Cristo. Não tem coach, não tem profeta, não tem nada. Tem o evangelho, tem o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos permanecer nessa verdade, irmãos, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até quando não tiver mais força em nós, naqueles dias difíceis, nas noites escuras da alma, você vai lembrar: quem sustenta você é a graça do Senhor. Então vamos permanecer firme. Paulo vai terminar a carta lembrando: olha, eu vou fechar a ideia lá que eu estou falando, de algo muito importante, que vocês, é um imperativo, eu não estou dando opção para vocês, permaneçam firmes. Permaneçam firmes no Senhor. Outra verdade que está ainda no versículo 1, que eu acho lindo como o apóstolo Paulo trata a igreja. Você percebeu isso no versículo ou não? Vamos ver algumas expressões. Olha o que diz o texto: portanto, irmãos esquisitos, é isso que está escrito aí? Meus amados. Vai anotando as expressões, que lindo, gente. No original é bonito também. Irmãos, meus amados, qualquer coisa. Não, irmãos, de quem tenho muita saudade. Vocês que são minha alegria e coroa. E o que ele reforça de novo? Sim, meus amados. Segunda verdade desse versículo é que o amor do apóstolo pela igreja de Filipos. Que amor para nos ensinar, irmãos. Ele chega a ser redundante em 2 palavras, amados, por 2 vezes, para reforçar a ideia do quanto ele amava a igreja. A quem amo, saudades, alegria. E você percebe que desde o começo da carta, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro o quanto ele ama essa igreja. Na oração inicial lá no capítulo 1, ele fala assim, dou graças ao meu Deus por tudo o que eu lembro de vocês.
fazendo sempre com tristeza? Não, com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, pois Deus é testemunha da saudade que tem de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Então, a segunda verdade é que o amor do apóstolo pela igreja deve mexer com a gente. E você sabe, irmãos, que no versículo 2 e 3 é o assunto que nós vamos trabalhar bem. Ele faz questão, olha, o apóstolo Paulo é muito didático, né? Antes dele entrar num assunto, ele faz o quê? Ele prepara o assunto. Ele vai falar de um assunto muito difícil que estava acontecendo lá com o problema da comunhão. Mas antes, ele demonstra que ele vai falar porque ele ama aqueles irmãos, que o carinho dele é imenso por aqueles irmãos, o tanto que ele se preocupa. E eu só destaquei esses versículos no capítulo 1, porém, tem outros versículos dentro da carta que mostram o cuidado e o zelo do apóstolo Paulo pelo amor que ele tinha por aquela igreja. O quanto você ama a igreja evangélica da Barreirinha? Qual é a intensidade do seu amor? Interessante a gente pensar. Ele amava aqueles irmãos profundamente. Eu gosto muito de uma frase que a Edith fala, pastor Horst. Orar por alguém é dizer, eu te amo. Sabia, quando você ora por alguém, você está falando, eu amo. Eu gosto muito dessa frase, eu amo. Orar por alguém é dizer, eu te amo. E Paulo está demonstrando isso nessa carta, o quanto, nesse versículo ele já mostra o tanto que ele amava aqueles irmãos. Então, primeiro, ele alerta para os irmãos ficar firmes no Senhor. É uma necessidade imperativa. Segundo, o amor dele por essa igreja. Terceiro, ele usa uma palavra que ele já usou em outras cartas, que é, e eu destaquei ela à parte, que é coroa. Veja só, Paulo diz assim, no final, são a minha alegria e coroa. Final do versículo 1 do capítulo 4. Ele destaca isso, ele chama de minha alegria e coroa. Na língua grega tem um sentido, né, para essa palavra. Um sentido é coroa real, e a outra é aquela coroa de louros, né, que o atleta, quando ganhava, né, ele recebia. Então essa coroa de louros, né, sob os aplausos da multidão que lotava o estádio. Mas o outro sentido dessa palavra também é assim, que naqueles dias, quando tinha um grande banquete, celebrações, né, que era feita aquelas festas, eles costumavam coroar as pessoas também. Era uma maneira de trazer aqueles hóspedes de uma certa importância. Então Hernando Dias Lopes diz assim sobre isso: é como se Paulo dissesse que os filipenses são a coroa de todas as suas fadigas, esforços e empenho. Então veja só que nível ele tinha esse carinho, a tal ponto de usar esse segundo sentido da palavra coroa. É como se dissesse assim, olha, vocês é muito mais do que importante, é uma honra. Vocês são muito mais importantes para mim. É uma honra fazer parte de vocês. Apesar das lutas, e ele escreveu isso numa situação, você lembra do capítulo 1? Ele estava preso. Mas eu imagino Paulo escrevendo com uma alegria, uma intensidade essa carta, e dizendo para os irmãos, vocês são minha coroa de todo o meu trabalho. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Então veja, irmãos, que em um versículo, quantas verdades e quantas coisas que o apóstolo Paulo vai falar com aquela igreja. Então, permanecer firme, o amor que o apóstolo Paulo tinha, e também ele tinha eles como uma coroa. Era algo muito importante para o apóstolo Paulo. Mas nós vamos ler o versículo 2. Primeiro ele ressalta todas essas verdades. Então assim, ele entra no versículo 2. Vamos lá junto? Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor, veja a sabedoria do apóstolo Paulo. Não tem como arrumar uma confusão se não for muita sabedoria. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar.
E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Evode e Sintique eram duas irmãs que ocupavam posição de liderança na igreja, que haviam se esforçado com Paulo no Evangelho, e cujos nomes estavam escritos no livro da vida, mas agora estavam em desacordo na igreja. Elas tinham nomes bonitos, sabia, gente? Uns nomes estranhos, né? Mas tem um significado bonito. Evódia significa doce fragrância. Aí, ó, Patrícia, se nós tivéssemos terceiro filho, uma menina, doce fragrância. Vem para cá, Evódia. Dobikovski. Nossa. E Sinti, que significa boa sorte. Mas não deu boa não, né? Sabe, irmãos, que negócio de nome não vai por isso não. Porque o que aconteceu? Nem a doce fragrância, nem a boa sorte se estavam se dando bem, mas estavam vivendo de maneira repreensível. Em vez de buscar os interesses de Cristo e da igreja, lutavam por causas pessoais, punham o seu eu acima do outro. Em vez de seguir o exemplo de Cristo e de seus servos, imitavam aqueles que trabalhavam por vanglória e partidarismo, que está lá no começo da carta, que o apóstolo Paulo fala que muitas pessoas pregavam por vanglória e por partidarismo. Que tristeza! Mas você entendeu o que o apóstolo Paulo fez? Primeiro ele falou do amor, para depois, agora vamos conversar algo aqui. Vocês não podem viver assim. E eu quero ler um trecho de um livro que um amigo meu emprestou. Muito bom, hein? Bom demais. Eu recomendo, hein, irmãos? Dá uma lida aí, hein? Ria de Novo, de Charles Swindoll. Ele retrata isso aqui muito interessante. Essa parte aqui. Diz assim: o puritano Thomas Brooks, certa vez, escreveu essas palavras. Eu acho que você podia anotar isso aí. Os lobos afligirem os cordeiros não admira, mas os cordeiros afligirem-se uns aos outros, isso é antinatural e monstruoso. Embora possa parecer indizível, antinatural, a noiva tem brigado faz séculos. Damo-nos bem durante pouco tempo, e então voltamos às gargantas uns dos outros. Depois de mais algum tempo, nós nos consertamos, andamos em maravilhosa harmonia por mais alguns dias, e então voltamos a engalfinhar-nos. Podemos mudar de amigos para inimigos em uma questão de poucos momentos. E assim acontece também conosco, em nosso relacionamento dentro das fileiras da família de Deus. Não estou me referindo à variedade de nossas personalidades, dons espirituais, gostos e preferências. Isso tudo é saudável. O Mestre nos fez assim. Mas nossos maus tratos uns aos outros, as brigas, os assédios enfurecidos, as representações verbais distorcidas, as escolhas de lados, as vontades obstinadas e as disputas infantis. Lobo atacar, cordeiro é nada normal. Mas cordeiro, atacar cordeiro, é antinatural e monstruoso. Paulo aqui não quer expor as duas irmãs de uma forma, aí ó, vocês duas pecadoras. Não. O pecado foi em público. E era necessário ser tratado assim. Tem um livro de Russell Shedd, chama Disciplina na Igreja. E ele faz essa distinção entre pecado público e pecado privado. Mas eu não quero saber o que aconteceu. O fato é que estava trazendo desarmonia. E o pecado estava acontecendo no coração de duas líderes. Pessoas importantes. O apóstolo Paulo faz questão de falar que elas ajudaram. Paulo, ele usa exatamente o que Jesus fez e fazia.
a forma de tratar o pecado. Ela mostrou as qualidades daquelas irmãs, elas são importantes, o nome delas estão escritos no livro da vida, mas precisa de tratamento. Elas cooperaram muito. A desarmonia, quando não tratada, ela precisa ser tratada dentro dos parâmetros bíblicos, mas precisa ser tratada. E quando ela não é tratada, a igreja sofre. E agora eu quero conversar com a igreja evangélica da Barreirinha. Quem estava aqui na Assembleia em novembro do ano passado, nós tomamos 2 decisões fortes, não foi? Eu estava ali sentado louvando a Deus e Jesus ministrando no meu coração. E eu já falei para o Alisson isso. Esse ano é um ano de preparação, crescimento e amadurecimento para a gente ir para um novo local. E uma das coisas que impede o crescimento da igreja é a falta de perdão, é desarmonia entre os irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, bem sério. Estou falando com a igreja evangélica da Barreirinha. Ter irmão, como o texto aqui do Charles Swindoll. Ô irmão, desculpa aí, perdoa, aconteceu um erro. Está perdoado. E é um tal perdoado estranho. Essa pessoa nunca mais frequenta a sua casa. Essa pessoa nos cultos, ela está lá, você senta ali, ainda faz assim na hora do culto. E passa anos a fio. Quantas ceias a gente já falou, irmão? Se você tem algum pecado, se você tem alguma desavença, acerte. Mas hoje o que eu quero tratar isso no seu coração, eu quero que você saia daqui refletindo. Grave essa palavra. A face do seu irmão é terreno sagrado. A face do seu irmão, pois ela é imagem de Deus. E muito mais do que isso, Ele vai habitar com você na glória. E o que Deus quer tratar nesta manhã no nosso coração, não é só um simples perdão, me desculpa, mas é estarmos dispostos, assim como o apóstolo Paulo. Você acha que Deus permitiu o apóstolo citar o nome de 2 pessoas só por citar? É para dar exemplo de como nós devemos enfrentar a desarmonia. Enfrentar a desarmonia é tratando o irmão como amado, como querido. Vamos elevar o exemplo? Como que Jesus tratou os discípulos depois de tudo que eles fizeram com ele? Um traiu, o outro negou e o resto correu fora. Lá na beira da praia, lá em João, final do Evangelho, como Jesus chamou eles? Ô traíras, vem aqui, foi isso que ele falou? Filhinhos. E sabe como que ele resolveu o assunto? Com um peixe na grelha. Vamos comer um churrasco. Jesus trata na alma. E Jesus quer que a nossa igreja aprenda com a palavra a tratar a desarmonia pela palavra. Foi assim que o apóstolo Paulo pediu. Ele fala para aquele irmão, junto com o outro, trate, elas são importantes, são pilares da igreja. Não dá certo, não é assim. Veja como eu trato vocês, eu os amo profundamente. Vocês são minha coroa, vocês me dão alegria. É com essa alegria, o fundo por detrás de tudo, o amor de Cristo. É assim que a gente tem que tratar o nosso irmão. É muito sério. A desarmonia é um veneno letal para a igreja. A desarmonia, o segundo ponto que nós estamos conversando, entre os irmãos causa sérios danos ao corpo de Cristo. Tem coisas, irmãos, que você tem que ir no médico mesmo. Problemas psicológicos. Tem coisas que precisam ser pregadas e ensinadas detalhadamente e profundamente. Mas tem coisas que precisam de atitude. E Deus está ministrando nessa manhã, no seu coração.
O meu sonho, irmão, é que você pise nesse lugar e não tenha problema nenhum de abraçar desse lado até desse lado da igreja todos os irmãos. Tem um santo varão, pastor Cláudio Hernani Ebert, aquele irmão não podia ter partido. Sabe como que ele me cumprimentava? Ele colocava as duas mãos no meu rosto. Como que você está, Lucas? Um cara desse é Jesus. Vivia o evangelho. Colocar a mão no meu rosto e ainda, como que você está? Carinho, afeto. Bom dia, irmão. Uns nós vamos tudo rindo, né? E outros... Não é assim, Dinho? Se precisar, a gente coloca o carro do outro lado da igreja, né? Ô irmãos, vamos amadurecer nessa área? Vamos pedir que o Senhor Jesus trabalhe nossa vida para louvor da glória dele, amém? Vamos amar os irmãos. O texto continua. Terceiro ponto. Somos chamados para o ministério da reconciliação. Versículo 3. Diz assim a Sagrada Escritura. Eu preciso de óculos. Jeová, me ajuda. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, junto com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo solicita a ajuda de um líder da igreja, ele não nomeia, não cita, para auxiliá-los a fim de construírem pontes, em vez de cavar abismo. Precisamos exercer na igreja o ministério da reconciliação. Em vez de jogar uma pessoa contra a outra, precisamos aproximar as pessoas, em vez de afastá-las, abraçá-las. A igreja é um corpo, e cada membro desse corpo deve trabalhar em harmonia com os demais para a edificação de todos. Jesus chama nessa manhã você para ser um reconciliador. Que ministério glorioso, né? Reconciliar. Como é importante. Vamos ler, abre a Bíblia lá comigo, Colossenses 3,15, veja lá comigo. Vai um pouquinho para frente só. Aqui, a ideia da palavra aqui que o apóstolo Paulo usa no versículo 3 está muito... Também está em Romanos 12:10, mas 3,15 também diz algo muito interessante. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Eu e você fomos chamados, sabe para quê? Para vivermos paz uns com os outros, para viver em paz. Paz que é essa que só o Senhor Jesus pode nos dar. Olha aqui diz Romanos 12:10 lá, que lindo que é esse texto. Bonito, né? Se a gente viver, melhor ainda. Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos, sejam... nossa, estou ruim. Que achei. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. É na base disso que nossos relacionamentos devem fluir. Obrigado, pastor Rosa. É com essa base. Dando preferência uns aos outros, amando uns aos outros, cuidando uns aos outros. O pastor também erra, Mateus. Dá umas falhas na nossa cabeça, não é fácil não. A desarmonia é contrária à natureza da igreja. A igreja deve ser marcada pelo trabalho conjunto, pelo auxílio recíproco e pela esperança futura. Há uma realidade celestial acerca da igreja. O nome dos crentes estão escritos no livro da vida. E lá no céu não há divisão. A igreja na terra deve ser uma réplica da igreja do céu. Aí o bicho pegou. Como vai ser uma réplica se nós não estamos conseguindo, né? Sabe por que eu aceitei lá a assembleia lá, do final do ano passado? É porque quando eu for para o novo projeto, eu tenho uma opinião, pastor, acho que... Aqui. Deve ser azul. Não, preto. Não, deve ser laranja, né? Novo espaço tem que ter isso, isso, isso.
Nós vamos para um novo espaço maduro, em nome de Jesus, amém? Que Deus direcionar, nós vamos, amém? Deixar essas picuinhas. Quanta desarmonia, quanta coisa pequena que a gente briga. Se a igreja na terra deve ser uma réplica da igreja do céu, que desafio que nós temos pela frente. Algumas coisas já não, nós deveríamos, poxa, ainda eu estou pecando nessa área. Quem já fez assim, consigo mesmo, sem confessionário, ao vivo? Quem já olhou o seu pecado e falou, pô, errei de novo aqui? Se nós acabamos de falar aqui, o Alisson começou falando a pátria celestial, eu almejo, você almeja, mas precisamos desenvolver uma maturidade maior, trabalhar melhor essas questões de diferença entre nós. Por que Paulo fala no começo? No Senhor eu peço que as pequenas coisas nessa igreja sejam resolvidas tranquilamente, pacificamente, com amor. Que possamos ter outros problemas bons, né? Como eu costumo falar, nesses problema bom. Mas que as pequenas coisas, essas coisas que atrapalham a comunhão, fiquem para fora. A igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. A igreja que seremos deve ensinar. Devemos estar com o coração atento ao que Deus está falando nessa manhã e buscar melhorar nosso relacionamento internamente. Quebrantamento, confessar mais pecados, procurar os irmãos. Deus dá um coração igual ao teu, a gente canta isso aí há 1000 anos. Coração disposto ao quê? Mas parece que a gente quer ter um coração de desobediente. A gente canta que quer obedecer, mas desobedece. Que tal hoje, nesse domingo, você falar assim, Deus, realmente, o Senhor falou comigo, eu não caminho mais com aquela pessoa por causa disso. Mas em nome de Jesus, eu vou pedir forças ao Senhor e eu quero olhar aquele irmão porque ele é precioso. E o Senhor vai me ensinar a amá-lo, aquele irmão. E eu quero cuidar dele. Eu quero manifestar a graça do Senhor sobre a vida dele. Olha que coisa séria. Todos os crentes lavados no sangue do Cordeiro têm seus nomes escritos no livro da vida. A pergunta que eu faço: quem aqui foi lavado pelo sangue do Cordeiro, teve encontro com Cristo? Você merecia o sangue do Cordeiro sobre a sua vida? A pessoa que acabou de levantar do seu lado a mão, ela foi lavada também pelo mesmo sangue. Nós não podemos viver se pegando, brigando, porque nós temos a mesma marca, o mesmo sangue e a mesma... É a música da barreirinha, essa daí, só toca aqui. Temos a mesma marca, o mesmo sangue e a mesma cruz, e vamos habitar para todo sempre com o Senhor Jesus. Você deve lutar por isso, irmão, aqui na terra, em nome de Jesus. Depender de mim, eu vou pedir perdão para quem que for agora. A partir de agora, eu vou dar um abraço naquele irmão. É atitude, irmão. Você ouve mensagem. Deixa eu falar uma coisa para você bem séria aqui. Mensagem, irmão, só tem sentido, sabe quando? Quando? Fala aí, Alivino, bem alto. Quando a gente põe em prática. Senão eu preguei, você vai em casa, acabou. Quero chamar o grupo de louvor aqui. Tem uma música que nós cantamos aí que é bonita. É linda, todo mundo canta com os olhos fechados. Está errado, vai cantar com o olho aberto. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.